Projeto Abigail, o terrível projeto da Área 51. 14 de julho de 2004 é a data exata em que o governo dos Estados Unidos da América revelou oficialmente a existência da misteriosa Área 51. Desde sua revelação, milhares e milhares de teorias, conjecturas e hipóteses foram construídas em torno disso. O intenso sigilo que cerca a base e o fato de seu objetivo principal ser indeterminado contribuíram para criá-los. Assim, tem havido especulações sobre contatos com seres extraterrestres, o desenvolvimento de armas de destruição em massa e experimentos horríveis com seres humanos. A Área 51 é uma das teorias da conspiração mais inspiradoras do mundo. Muitos dariam qualquer coisa apenas para poder chegar um pouco mais perto e vislumbrar até mesmo uma parte do que realmente esconde. Uma das muitas histórias que circulam sobre o que acontece dentro da Área 51 é o que é considerado o experimento humano mais extremo da história, o Projeto Abigail. Esta história vazou por um ex-funcionário de limpeza que trabalhava no local em questão, que concordou em revelar essa história ao custo de sua própria vida porque não conseguia continuar carregando o pesado fardo de manter esse segredo. Tudo começa em 1945. Nessa época, a Área 51 operava sob o nome de Campo Auxiliar da Força Aérea de Indian Springs. A Segunda Guerra Mundial acabara de terminar com uma vitória aliada, sem a aliança titânica entre o Reino Unido, a União Soviética e os Estados Unidos. Os nazistas teriam alcançado seus planos de dominação e cumprido seus objetivos genocidas. Segundo este homem, a base tinha sido construída para o desenvolvimento e armazenamento secreto de armas avançadas e no tempo imediatamente após o fim da guerra continuou com este propósito, até que, em plena Guerra Fria e a constante ameaça de uma guerra com a União Soviética, o governo aprovou o uso da base para experimentos biológicos. O governo considerou o desenvolvimento de armas biológicas crucial para manter sua hegemonia mundial e superioridade de armas sobre outras nações. Foi assim que um dos cientistas mais importantes e conceituados do local, Albert Einstein, decidiu iniciar um projeto cujo objetivo principal era criar um super-soldado, uma espécie de Capitão América, extremamente forte e robusto, cujas feridas cicatrizariam rapidamente e poderia suportar fadiga extrema, condições adversas e períodos muito longos sem comer ou beber. Infelizmente, os procedimentos para realizar uma visão tão louca não eram claros, então ninguém estava disposto a se oferecer como cobaia para um projeto cuja metodologia não estava definida e receber em seu corpo, quem sabe quantas e que tipo de substâncias e mutilações para que Einstein realizasse seu sonho. Foi quase suicídio. Além disso, a pessoa na qual os experimentos seriam realizados deveria ser alguém de total confiança, ou seja, alguém sem amigos ou familiares que pudesse ou tivesse a intenção de denunciar publicamente o projeto e processar a base ou o governo dos Estados Unidos. A primeira opção era despejados, vagabundos ou presos. Mas Einstein precisava de um indivíduo completamente saudável, em excelentes condições físicas e morais. Então, depois de muito pensar, Einstein tomou uma decisão. A pessoa certa para receber esse experimento era sua própria filha, Abigail Einstein, uma jovem universitária que estudava para seguir os passos de seu pai, e talvez um dia se tornar uma cientista a serviço da Área 51 como ele. Einstein amava sua filha, mas era um homem teimoso que perseguia incansavelmente seus objetivos, incluindo poder submeter sua filha a um experimento arriscado cujo sucesso era incerto. Então foi assim que foi feito. A menina passou por todos os tipos de cirurgias e implantes e testes de substâncias. Ela foi mutilada, drogada e exposta à tortura. Ninguém viu como todos aqueles assédios serviriam para desenvolver o suposto super-soldado que Einstein pretendia, mas as mudanças começaram a ser notadas depois de um tempo. A aparência de Abigail mudou drasticamente, seus ossos cresceram enormemente, mas sua pele também se esticou muito, de modo que parecia enrugada em seus membros alongados, seus dentes também estavam ficando gigantescos e seu comportamento estava se tornando mais animalesco e menos racional. Vários colegas do cientista insistiram fortemente com ele para parar o projeto Abigail,
dizendo que estava além dos limites de toda ação humana e científica. O projeto havia saído dos trilhos e agora o dano era irrecuperável. Mas Western, em sua obstinação, estava pronto para levar o experimento às últimas consequências. Não que odiasse a filha, pelo contrário, ela era a coisa mais preciosa para ele, mas sabia que se encerrassem o projeto, a jovem morreria imediatamente, pois seu corpo desfigurado agora dependia da tecnologia e condições na base para sobreviver. Alguns funcionários da Área 51, os cozinheiros, revelaram ao homem que vazou essa história, que receberam ordens para preparar enormes pratos de comida que tinham que introduzir por uma fenda em uma sala fechada com uma porta de aço, e que nunca souberam por claro o que estava por trás disso, mas que havia muitos rumores sobre o tipo de monstro que estava lá. Eles também disseram que em várias ocasiões conseguiram ver Western parado na frente da porta, chorando ou conversando com essa criatura. Finalmente Abigail acabou perdendo o que restava de seu racionamento humano. Ela se transformou em uma fera. Tudo havia falhado oficialmente. Western percebeu o erro que ele havia cometido. Ele havia submetido sua filha a sofrimentos sem fim sem critérios científicos suficientes e com isso só conseguiu transformar sua amada e linda garota em um monstro selvagem e letal, que só vivia para seu sustento. Sem nada para viver, o homem que concebeu aquele projeto cruel cometeu suicídio 2 anos depois que tudo começou, mas não antes de implorar fervorosamente que sua filha não fosse assassinada, que eles tentassem devolvê-la ao normal ou pelo menos a deixassem com tempo de vida. O governo dos Estados Unidos não estava disposto a continuar gastando orçamento com aquele projeto fracassado, mas por respeito à reputação que o pai tinha, eles cumpriram a parte de deixá-la viva. Eles não iriam matá-la imediatamente, mas iriam deixar a fome tomar conta daquele monstro. Eles pararam de prestar assistência médica e de fazer comida para Abigail. Como resultado, na primeira noite, muitos funcionários da base relataram ter ouvido uivos e arranhões altos. A certa altura, os alarmes dispararam, mas quando ele foi verificar, para sua surpresa, a porta de aço estava quebrada e o monstro não estava lá. Um tempo depois, restos de 2 guardas foram encontrados. A criatura tinha fugido, faminta. Uma extensa operação de busca e apreensão foi imediatamente realizada dentro e ao redor da base. Embora tenha sido feita uma tentativa de aniquilar a criatura, as balas explosivos não pareciam danificá-la seriamente. Então, uma vez que conseguiram cercá-la em uma área subterrânea da base, decidiu-se prendê-la lá e essa área foi selada sob camadas de aço e concreto. Mais de 70 anos se passaram desde o projeto Abigail, e ainda há depoimentos de funcionários mais recentes que afirmam que na ala oeste da Área 51, atrás das paredes e principalmente sob o piso, arranhões e grunhidos abafados podem ser ouvidos de vez em quando. Como resultado disso, surge a questão de como a jovem transformada em monstro conseguiu sobreviver por tanto tempo sem comida ou água. Talvez isso signifique que o projeto de Western não estava muito longe do objetivo e que, se ele continuasse testando em outros, ele acabaria conseguindo criar seu sonho de soldado invencível, mas ao mesmo tempo surgem dúvidas e medos sobre quanto tempo exatamente pode sobreviver esta criatura, e se nem balas nem explosivos convencionais podem prejudicá-la, então o que pode? Hoje, acredita-se que Abigail seja uma das razões pelas quais a Área 51 é tão altamente guardada. Eles não sabem o que é e não sabem como combatê-la. Eles temem que se algum espectador tropeçar nela um dia ou se a criatura conseguir escapar, as coisas certamente terminarão muito mal para todos.